Você trouxe sua Bíblia? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Vamos dar continuidade à nossa série Deus Conosco. Hoje é o sermão de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do versículo de número 18. Mateus 9, 18. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, Senhor, ministrada a nós aqui nessa noite. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós essa noite. Nos trata individualmente, também coletivamente, como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele vem trazendo uma tônica aqui para nós. E qual é essa tônica? Ali nos capítulos 5 a 7, nós vimos o Sermão da Montanha, onde o reino de Deus é apresentado em forma de ensino, de instrução, de
correção de muitos pensamentos que estavam sendo disseminados de maneira equivocada por meio dos líderes religiosos ao povo daquele tempo. Então o reino de Deus é apresentado. Então o Senhor Jesus está falando, ensinando, instruindo. Então Mateus apresenta isso a nós por meio do seu escrito aqui, por meio do seu evangelho. Agora, uma vez que esse reino é apresentado, esse reino chega então até as pessoas. O reino de Deus não é apenas um reino de um ensino ou ensino qualquer. Ele não é apenas um reino teórico. O reino de Deus é um reino prático e o reino de Deus ele chega até nós. E é isso então que Mateus passa a apresentar nos capítulos 8 e 9. Nós vimos os dois últimos cultos, né? Trabalhamos o capítulo 8, depois no culto passado o início do capítulo 9 e agora vamos concluir o capítulo 9. É isso que Mateus está apresentando. O reino de Deus chegou aos homens e age na vida dos homens. É um reino prático, é um reino que transforma, é um reino que tem poder, que alcança a vida das pessoas na prática. E assim nós precisamos compreender o reino de Deus, amém? Ele não é apenas uma ideia, como filosofias são. Ele não está apenas num campo espiritual distante, como muitas religiões acabam trazendo a ideia de que para você encontrar de alguma forma, alguma transformação, você precisa ascender a um campo espiritual ou algo assim. Não, o reino de Deus é um reino de vida, de prática, de transformação, de renovo, de mudança. E ainda que seja um reino eterno, ainda que o melhor ainda esteja por vir, esse reino ele já nos alcança hoje. E Jesus demonstrou isso por meio do seu ministério, do tempo que esteve ali no meio daquelas pessoas, colocando em prática aquilo que ele estava ensinando. Então essa é a tônica de tantas curas, de tantos milagres que nós vemos aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. E hoje nós vamos ver mais algumas, né, que nós acabamos de ler aí, e vamos compreender um pouco mais acerca de cada uma delas. São vários ensinos, são várias questões. Eu tenho certeza que nenhum de nós sairá daqui sem algo que realmente toque o nosso coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar para nós, amém? Bom, o primeiro milagre aqui relatado está aqui no capítulo 9, a partir desse versículo 18, né? Nós já vimos outros milagres aqui no início do capítulo 9, mas o primeiro que nós vamos tratar aqui, não é sobre ele que o texto começa, mas está aqui nos versículos 20 a 22, é a cura de uma mulher com uma hemorragia. Nós vimos os primeiros versículos, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, quando então uma mulher hemorrágica o tocou. Essa mulher estava cheia de fé. Os evangelhos de Marcos e de Lucas também registraram esse milagre. Era uma mulher que sofria havia 12 anos e havia gastado todos os seus recursos financeiros em busca de uma cura. Porém, ainda não tinha obtido êxito nisso. Pelo contrário, ela estava desgastada, cansada, já perdendo as suas esperanças, assim como havia já perdido tudo aquilo que tinha à procura de uma cura. Bom, alguns aspectos aqui que nós vemos nesse texto. Primeiro, a questão do sofrimento dessa mulher, um sofrimento prolongado. Versículo 20 diz: nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. O nome dessa mulher não é mencionado. É provável que a ênfase nos evangelhos seja justamente na sua dor, no seu sofrimento. E por isso não há menção aqui acerca do seu nome. Além da sua anemia, além da sua fraqueza física, essa mulher é considerada, dentro do seu contexto, uma mulher impura. Por conta da sua hemorragia, ela não pode chegar perto das pessoas. Ela não pode frequentar as festas da família. Ela não pode frequentar a sinagoga para ouvir, para aprender, para cultuar.
Essa mulher, se ela é uma solteira, ela não pode ter um marido. E se ela já tinha um marido quando a hemorragia começou, ela não pode ter relações com o seu marido. Então perceba, meus irmãos, todo o tormento que está na vida dessa mulher. Perceba toda a angústia que certamente essa mulher carrega. E perceba então que 12 anos de um sofrimento que a perturba todos os dias, batendo na porta da sua vida. Não é uma coisa que ela sentia um alívio num dia. Não, todos os dias ela sofria. Todos os dias ela estava ali destituída de relações, de contato com as pessoas, de ser bem vista, de trabalhar. Tudo isso, meus irmãos, vai acabando com a vida dessa mulher. É um grande sofrimento. Mas diante de um grande sofrimento, nós vamos ver então que há a questão da fé. O texto diz: chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Nós não sabemos como ela ouviu falar de Jesus. Se ela já tinha ouvido Jesus falar de alguma maneira, talvez distante, ali um pouco escondida das pessoas. Nós não sabemos, talvez, se alguém a direcionou para lá. O certo é que ela buscou o Senhor Jesus naquele dia. E ela não buscou de qualquer forma, ela busca Jesus cheia de fé. É o que o texto nos revela. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Perceba o tamanho da fé dessa mulher, que já tendo passado talvez os melhores médicos e mais caros, talvez já tendo feito os melhores tratamentos, agora ela olha para Jesus e ela considera, meus irmãos, que tocar na orla da veste de Jesus é suficiente para ela ser curada. Há pessoas que ficam curadas, segundo a medicina, apenas por imaginarem que o remédio faz algum efeito. Já ouviu falar disso? Inclusive são feitos testes, né? Pílulas de farinha, de alguma coisa assim, aí dá lá para a pessoa: esse aqui é o remédio que vai te curar. E aí eles testam o percentual de pessoas que ficam curadas apenas tomando um remédio que não é remédio, só porque acham que aquilo vai curá-los. Mas perceba então que essa mulher, ela já passou, ela já gastou os seus recursos, ela já está num ponto em que a sua fé se esvaiu, ela já está num ponto que ela não acredita mais, que ela deveria não confiar mais em ninguém, porque já ofereceram todos os remédios. Deve ter passado naquela irmãzinha que veio do interior, que diz assim: toma esse remédio desse mato aqui que cura, né? Sempre tem. Esse aqui resolve. Usou de tudo. Passou pela mão de várias pessoas, que talvez disseram assim: olha, isso, pague tanto e você será curada. E ela não foi curada, mas agora a presença de Jesus faz com que ela acredite fielmente que ela não precisa de muito, ela não precisa de um olhar de Jesus, ela não precisa que Jesus a imponha as mãos, ela precisa apenas chegar próximo a Ele. E como quem não quisesse o ofender, quem não quisesse deixar Jesus com uma imagem de impuro, que era isso que as pessoas ficavam quando a tocavam, como quem não queria deixar Jesus com uma imagem de impuro, ela diz assim: eu só quero tocar na orla das suas vestes e eu tenho certeza que ficarei curado. E essa mulher então, com toda essa fé, movendo o seu coração, ela vai em direção a Jesus. Meus irmãos, como nós precisamos ser movidos por fé. Como nós precisamos nos voltar para Jesus com os corações tomados de fé, acreditando verdadeiramente. Muitas vezes nós estamos aqui, frequentamos a igreja, ouvimos a palavra, mas não acreditamos, não confiamos, temos mais desesperança do que esperança. Não acreditamos que Jesus pode transformar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, pais, marido, esposa. Não confiamos nas mudanças
que Jesus pode fazer. Mas essa mulher nos ensina então a ir até Jesus cheio de fé, mesmo quando todas as possibilidades já foram se perdendo no meio da caminhada. E diante da fé então dessa mulher, a resposta de Jesus é por meio de uma graça maravilhosa e de uma cura imediata. Mateus não registra para nós aquilo que há nos outros evangelhos, a pergunta de Jesus. Jesus perguntou: quem me tocou? E aí disseram a ele: Jesus, como assim? Tem muita gente ao teu redor, como assim quem te tocou? E ele vai deixar claro: eu percebi que de mim saiu o poder. Mateus não relata isso. Ele vai direto às palavras de encorajamento de Jesus para aquela mulher. Versículo 22, voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Bom, as palavras de Jesus aqui são transformadoras. Porque, meus irmãos, Jesus, ele vai além das nossas expectativas. Essa mulher deseja ser curada fisicamente. Mas Jesus, que conhece muito além daquilo que nós esperamos, a curou emocionalmente. Uma mulher dilacerada em suas emoções, por conta de todo esse sofrimento tão duradouro, Jesus, a primeira palavra dirigida a ela é: tem bom ânimo, te anima. Vamos lá, você vai precisar erguer essa cabeça. E na verdade eu lhe darei um motivo para que você agora volte a ter ânimo. Você que andou desanimada, você que andou abatida, você que andou aí dilacerada pelo seu sofrimento, Jesus está devolvendo o ânimo a ela, restaurando então ali as suas emoções. Jesus vai além, meus irmãos, das nossas expectativas. Jesus curou aquela mulher existencialmente. Ela não existe para a sociedade, ela é rejeitada na sociedade, ela é deixada de lado. Como eu disse, ela não participa das festas da família. Há quanto tempo talvez não se encontrasse com seus parentes, não participava da vida na sinagoga. E agora Jesus chama ela de filha e dá a ela um valor que ninguém dava. Jesus vai além das nossas expectativas, meus irmãos, porque quando Ele chega na nossa vida, Ele conhece o nosso coração e todo o nosso ser, e tudo que dói em nós, tudo que nos machuca e todas as nossas necessidades. Ele sabia que mais do que curá-la fisicamente, era preciso ali então devolver a ela as suas expectativas de vida. Então ele a chama de filha. Ora, ela sequer queria ser vista tocando nas vestes de Jesus. Interessante na série The Chosen, né, que é apenas uma expressão artística daquilo que está ali contido biblicamente, não é o que diz a Bíblia, mas esse episódio é bem interessante. Você já assistiu esse episódio? Ele é bem interessante porque a mulher ela fica aflita quando ela é percebida ali tocando em Jesus. E ela diz algo como: não, foi só na roupa, não toquei em você, você não ficou impuro. Percebam, meus irmãos, que talvez fosse exatamente isso. Essa mulher pega ali completamente aflita diante de Jesus. Ela nem queria ser reconhecida como alguém que tocou, e ele a chamou de filha. Pela palavra de Deus, meus irmãos, nós não merecíamos sequer um cuidado do Senhor, e Ele nos fez filhos por meio de Jesus. Isso é tão maravilhoso para nós. Quando a gente começa a entender isso, o poder dessas palavras de Jesus, a gente começa a compreender, nós não somos merecedores de nada, é tudo graça, é tudo favor de Deus. Não merecemos, ela não merecia, foi chamada de filha. Jesus a curou espiritualmente.
Ela não sabia, talvez, mas precisava ser salva. E o texto então diz em algumas versões que Jesus falou: ânimo, filha, a sua fé a salvou. A minha versão diz curou, mas algumas versões trazem: a tua fé a salvou. Jesus salvou aquela mulher, perdoou os seus pecados, e assim Ele faz conosco. Nos perdoa os nossos pecados, nos limpa das nossas iniquidades, Ele nos lava, Ele nos purifica, e Ele nos permite agora viver com Deus. Agora o texto diz que desde aquele instante a mulher ficou curada. Parece que Jesus conhecia as necessidades daquela mulher e que elas iam muito além da cura. Às vezes nós estamos com tanta expectativa por algo, e o que Jesus tem para nós é muito além daquilo que são as nossas expectativas. Às vezes a nossa expectativa é por um trabalho, às vezes é por um relacionamento, às vezes é por dinheiro, às vezes é até por uma cura, sim. Mas Jesus sabe que as nossas expectativas muitas vezes vão muito além daquilo que nós esperamos, porque erramos nos nossos pensamentos, porque somos equivocados nos nossos desejos. Mas o Senhor, que conhece, sonda os nossos corações, Ele sabe do que precisamos. Por isso, de qualquer forma, nós precisamos ir até Jesus, porque Ele tem tudo que nós precisamos. Amém? Precisamos ir a Jesus. Bom, tendo curado essa mulher, Jesus vai prosseguir o seu trajeto. Nós vimos, ele estava indo em direção à casa de Jairo. Esse episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Mateus é o que faz o registro mais breve. Ele, diferente dos demais, ele inicia aqui o seu registro dizendo que a menina já estava morta, que Jairo teria chegado até ele dizendo: minha filha acaba de morrer. Os outros 2 dizem que Jairo chegou dizendo: minha filha está quase morta, está muito doente. Mas segundo o relato de Mateus, talvez ela já estivesse morta, ou a sua condição de quase morta fez com que esse homem chegasse muito desesperançado, ou o seu último fio de esperança, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, o seu último fio de esperança é Jesus. O texto também não nos traz aqui o nome de Jairo, não menciona o seu nome. Nós encontramos o seu nome nos relatos dos outros evangelhos. Mas também não temos aqui registradas as palavras que Jesus dirigiu a Jairo diretamente. Porém, meus irmãos, o que há aqui para nós talvez seja o suficiente para essa noite. Primeiro, que assim como aquela mulher que sangrava e foi até Jesus, o sofrimento de Jairo o levou até Jesus. É verdade, meus irmãos, que a grande maioria das pessoas chega até Jesus em momentos de abalo, de sofrimento, de dor. Muitas pessoas chegarão até Jesus numa situação assim. Jairo era chefe da sinagoga de Cafarnaum. Um homem querido, respeitado, contra quem não se havia nada. Então era alguém que tinha uma reputação, respeitado pelo povo, mas ele viu a dor da morte chegar na sua casa por meio da sua única filha, de 12 anos de idade. A sua filha está morta, ele está desesperado, e essa tempestade levou Jairo aos pés de Jesus. Jesus, meus irmãos, não nos despreza quando chegamos até Ele nos nossos momentos de aflição. Não tenha vergonha de chegar até Jesus nos momentos de aflição. É óbvio que nos outros momentos, após compreendermos quem é Jesus, é necessário também estarmos com Ele. Mas Ele não nos rejeitará se nós precisarmos dEle nos nossos momentos de aflição. Nós vemos aqui uma fé que não vê impossibilidades. Perceba o relato da expressão de Jairo, versículo 18. Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jairo tinha uma fé que não via ali impossíveis para Jesus.
Se o Senhor for e o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Assim nós precisamos chegar até Jesus, com uma fé que não vê impossíveis para Jesus, até porque para Ele nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Não devemos chegar para Jesus dizendo assim: Senhor, essa é a nossa expectativa, é o que nós precisamos, mas eu não sei, talvez. Não, leve as suas expectativas. Peça para Ele consertar as suas expectativas equivocadas, mas confie nele verdadeiramente. Jesus não estará de nenhuma forma se sentindo incomodado. E de nenhuma forma, meus irmãos, será para Ele impossível fazer qualquer coisa. Então nós temos que ser levados a Jesus com uma fé que não vê impossíveis. Jesus então caminhou com Jairo. Ele estava indo para lá, a mulher toca nele, tem todo esse momento ali da sua cura, que demonstra também que Jesus nunca está ocupado demais. Ele nunca está ocupado demais. Mas nós vemos aqui um Jesus que caminha conosco no meio das nossas aflições. Ele não manda embora, meus irmãos, aqueles que chegam até Ele com os corações quebrantados, amém? E não vai nos rejeitar, não vai nos deixar de lado. Chegue até Ele, caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus. Tem vivido um momento de abalo, de dor, de sofrimento. Caminhe com Jesus. Peça a Ele cuidado. Peça a Ele direção. Peça a Ele auxílio. Peça a Ele cura. Caminhe com Jesus. Ele não rejeitará estar conosco. Nós precisamos crer nisso. Bom, e quando Jesus caminha conosco, a morte então, meus irmãos, não tem a última palavra. Veja o que diz o versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. O ambiente do velório estava lá. Os músicos, e era prática dos judeus ter músicos nos velórios, eles estavam lá. O texto nos diz, inclusive, que o ambiente era muito agitado, muito tumultuado. Era a filha de um homem importante e a única filha desse homem importante para aquela região. Então as pessoas estavam lá porque o conheciam, porque foram atraídas para ali pela sua dor, pelo seu sofrimento. E então, estando ali, Jesus se depara com aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão ali em uma situação que não esperam que algo retroceda. A menina já está morta. Então, quando Jesus chega e diz assim, saiam, a menina não está morta, mas dorme, aqueles que não criam nele começaram a sorrir. E é interessante que o texto nos mostra que Jesus vai afastar aquela multidão, vai afastar aquelas pessoas de lá. Nos outros evangelhos nós vemos Jesus fazendo isso de uma maneira muito intencional. Tira essas pessoas daqui. Parece que os incrédulos, de fato, eles não têm parte com os milagres do Senhor. Não há como ver, não há como contemplar os milagres de Deus com um coração incrédulo. Então, incrédulos, se ausentem daqui. Não é com vocês, não é para vocês, vocês não vão receber isso. Então, Jesus tira aquelas pessoas de lá. E tirando aquelas pessoas de lá, tomou a menina pela mão e ela se levantou. O texto também não nos mostra aqui as palavras de Jesus. A ênfase é: Jesus é que tem a última palavra. É Jesus quem tem a última palavra e nós precisamos confiar nisso. Se dizem que a esperança é a última que morre, nós servimos a um Jesus que é aquele quem concede a esperança. Então nós podemos confiar nele todos os dias, enquanto houver tempo.
Enquanto houver fôlego, nós podemos confiar. E quem dá a última palavra é Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. É Ele que dá a última palavra. Porque Ele restaura, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para dar a vida. Então dele é a última palavra. O seu poder ficou notório para toda aquela região. Diz o versículo 26, que a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Ia se espalhando, os feitos de Jesus e alcançando os ouvidos das pessoas que o procuravam cada dia mais. A palavra então nos conta que, tendo acabado de sair da casa de Jairo, 2 cegos o seguiram até a sua casa. Você lembra lá no início do capítulo 9, né, que nós falamos acerca da casa de Jesus? Nós não sabemos se era a sua casa de fato, a casa de alguém que o recebia com frequência em Cafarnaum. Certo é que Jesus vai em direção à sua casa e, chegando lá então, ou no caminho para lá, na verdade, 2 cegos vão atrás dele, clamando por cura. Esses cegos vão então clamando, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós vemos aqui, meus irmãos, que aqueles que têm fé clamam ao Senhor. Aqueles que têm fé clamam ao Senhor. Pedem ao Senhor por aquilo que necessitam. Você lembra as palavras de Jesus? Peçam, batam. Mas para isso é necessário ter fé, acreditar. Esses homens, então, nós também não sabemos como. Os relatos estavam se espalhando pela cidade, mas eles acreditam fielmente que Jesus pode os curar. Mas mais do que isso, eles chamam Jesus de Filho de Davi. E Filho de Davi aqui, meus irmãos, é uma expressão que vai além do reconhecimento da linhagem de Jesus. Aqui é uma expressão de reconhecimento da sua messianidade. Eles reconhecem Jesus é o Messias enviado por Deus, que os judeus tanto aguardavam, e que aqueles que ainda são judeus hoje continuam por aguardar, porque não creem que Jesus é o Messias enviado de Deus. Mas esses homens aqui compreenderam, talvez pelas palavras diretas de Jesus, talvez pelas palavras de outros homens, mas eles compreenderam que Jesus é o Messias enviado de Deus. E por isso então eles chamavam ali Filho de Davi e clamavam por misericórdia. Bom, a confiança daqueles homens estava ali se apresentando de uma forma mesmo assim inabalável. Eram homens cheios de fé, já demonstrando aqui sua muita fé. Diz o texto então no versículo 28 que, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Eles criam em Jesus. Eles criam fielmente que Jesus podia curá-los. Eles criam, meus irmãos. E a fé não é misticismo. A fé não é crendice. A nossa fé no nosso Senhor, no nosso Deus, ela tem um alicerce, amém? A nossa fé, ela tem um alicerce, ela tem um fundamento. Ela não é uma fé no acaso. Ela não é uma fé naquilo que os homens projetam. Ela não é um tiro no escuro. A nossa fé, ela tem um fundamento. Então, quando esses homens aqui declaram Filho de Davi, eles estão declarando: nós cremos porque tu és o Messias enviado de Deus. Não é uma fé qualquer. Não é uma fé como esses homens do mundo, como aqueles que estão longe de Deus. É uma fé com fundamento, uma fé convicta. A fé de que Jesus pode fazer tudo quanto Ele queira fazer. E é nele então que deve estar fundamentada a nossa fé. Bom, tendo visto isso,
essa fé desses homens vai receber uma confirmação. Diz o versículo 29. E ele, tocando nos olhos deles, diz que seja feito segundo a fé que vocês têm. Milagre aconteceu. As células mortas ganharam vida ali nos olhos daqueles homens. A luz chegou para eles. Eles conseguiram então enxergar os dois instantaneamente, uma cura completa. Os homens voltam a ver. E Jesus diz, segundo a fé de vocês. É claro, meus irmãos, que o poder não está na nossa fé. Isso deve ser esclarecido para nós. Não há poder na nossa fé. Agora, a fé é o caminho que nos leva até aquele que tem todo o poder, amém? A fé nos dirige até aquele que tem todo o poder. Não é a minha fé. Não é se eu disser assim, olha, mesa, púlpito agora, levante, porque eu tenho muita fé que você vai levantar. Não é a minha fé que tem poder. Não é na minha confissão, não é naquilo que eu falo, é no poder daquele a quem eu me reporto. O nosso Senhor. Quis Ele dizer daquela maneira, segundo a fé de vocês. É como quem diz assim, olha, vocês têm uma fé muito grande. Grande será o milagre de vocês. Mas é claro que é Ele que tem o poder. Para restaurar não apenas a visão, mas Ele tinha acabado de ressuscitar uma pessoa. Então o poder dele é muito maior. Mas ele então declarou, segundo a fé de vocês. Então aqueles homens foram restaurados. Essa fé demonstra então o poder de Deus. A nossa fé, ela tem esse quesito de demonstrar aquilo que o Senhor é, o seu poderio sobre as nossas vidas. Diz o versículo 30. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente. Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Embora esses homens tenham sido ordenados a não espalhar a história, eles não conseguiram se conter. Eles saíram ali espalhando a história por toda a região. E assim, mais uma vez, os gloriosos feitos de Jesus iam se espalhando. A nossa fé, ela tem esse poder. Se há um poder na nossa fé, é o poder de conseguir espalhar os feitos de Jesus. Porque nós cremos, porque nós confiamos, nós falamos. Crie, por isso, fale. Porque nós acreditamos, porque confiamos, nós estamos aqui, mas também porque acreditamos, porque confiamos, porque temos fé, nós precisamos espalhar as boas novas, espalhar acerca de Cristo, contar àqueles que ainda precisam saber, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Porque nós cremos, nós precisamos falar. Bom, tendo saído ali os dois cegos da casa de Jesus, já lhe trouxeram, diz a palavra, um mudo, e um mudo endemoniado. Diz o versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Ora, nós já vimos outras curas de Jesus, mas essa aqui ela nos aponta uma coisa. O poder dos demônios é real. Existe, meus irmãos, obra maligna. Existe poder das trevas. Existe poder do mal. O poder dos demônios é real. Nós não podemos desmerecer isso. Nós não podemos descartar isso. Existe. Esse homem estava mudo, diz a palavra, não por uma enfermidade normal. Ele estava mudo por conta do domínio dos demônios sobre ele. Então o seu problema ali não é um mero problema físico, é de fato um problema espiritual. Mas se o poder dos demônios é real, o poder de Jesus é absoluto e superior ao poder dos demônios. Diz o versículo 33, que quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar.
Se eles têm poder, sim, eles têm algum poder. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Onde Ele tem poder, o inimigo não chega. Onde Ele tem domínio, o inimigo não domina. Onde Ele está, o inimigo não tem espaço para ficar. Porque nós servimos ao Deus que tem todo o poder, amém? É por isso que não pode um crente em Jesus Cristo, alguém que realmente tem o Espírito Santo de Deus, estar possesso. Essa história de crente ficar demoniado na igreja, estar expulsando demônio, não tem. Isso aí tem que converter de verdade. Não tem. O que geralmente tem nessas coisas ou é alguém que não converteu-se verdadeiramente, está ali frequentando e batendo ponto na igreja, mas com uma vida completamente distante do Evangelho, ou porque as próprias igrejas muitas vezes intencionam isso, as pessoas ficam ali achando que isso é espiritual, as pessoas ficam ali cheias de emocionalismo. Aí o pastor está orando, o pessoal já vai caindo, já vai aquela coisa, e vem um em cima e bota a mão. É meio que o negócio se alimenta. Porque o que está fraco, ele tem que demonstrar que ele está recebendo poder. E o que está ministrando, ele tem que demonstrar que ele tem poder. Quando na verdade nenhum é poderoso. O poderoso é o Senhor. Então o crente no Senhor Jesus Cristo, de fato, ele não pode estar dominado por demônios. Porque tem que combinar o negócio. Ou você tem o Espírito Santo, ou você tem os espíritos malignos. Ou o Espírito Santo alugou uma parte de você. Não dá. Ele tomou a sua vida, amém? Ele toma a nossa vida. Então não tem espaço para o inimigo, não tem espaço para os espíritos malignos. Porém, isso não quer dizer que não existam obras do inimigo. E esse homem aqui, então, é uma demonstração disso. Mas o poder de Jesus é maior. Amém? E interessante, enquanto uns aqui admiram aquilo que Deus está fazendo, os outros condenam. Ainda no versículo 33, a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Isso aqui sempre vai existir. Sempre vai existir. Enquanto uns se deleitam, enquanto uns admiram, enquanto uns se prostram diante do Senhor, reconhecem o seu poder, outros estão ali desdenhando. Outros estão ali e não levam em consideração o poder de Deus. Quantas pessoas não foram convidadas hoje para ir a uma igreja e recusaram porque desdenham do poder de Deus? Quantas pessoas, talvez quantos de nós, um dia desdenharam do poder de Deus? A verdade é que isso sempre existirá. A questão é, de qual lado nós estamos? De qual lado nós estamos? Daqueles que admiram, daqueles que se deleitam, daqueles que reconhecem o poder do Senhor, ou daqueles que desprezam, daqueles que desdenham? Que possamos ficar do lado daqueles que reconhecem o poder do Senhor, amém? Que reconhecem a sua capacidade de curar, de restaurar, de transformar. Continue crendo, continue confiando. Você pode não ver um sinal a vida inteira, um sinal desses, uma cura clara, mas continue acreditando, continue confiando, continue indo até Jesus, continue. Esse é o nosso time. Daqueles que confiam no poder do Senhor. Pode nunca ser necessário, mas nós sempre vamos confiar. Não desdenhe do poder de Deus. Amém? Bom, por fim nós vamos ver aqui que diante de tudo isso, como eu disse, nós estamos aqui vendo Mateus nos mostrando
o poder do reino de Deus. E o quanto esse poder tem que ser espalhado, o quanto isso tem que alcançar as pessoas, o reino de Deus precisa chegar. Jesus é então para nós o grande exemplo de quando o Evangelho chega, de quando o poder de Deus chega. Diz o versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Veja aqui os aspectos do ministério de Jesus. Primeiro, o ministério de ir por todas as partes. O Evangelho, meus irmãos, ele não deve estar restrito a aqui, essas paredes. A nossa pregação do Evangelho não deve estar aqui, restrita a esse recinto. Ela deve ir por todos os lugares. Ela deve ir por todas as cidades. Ela deve buscar alcançar todas as pessoas. Porque o poder de Deus precisa ser anunciado. Por isso Jesus ia por todas as cidades e por todos os povoados. Não fique se restringindo. É muito bom, meus irmãos, quando a igreja consegue ir se estruturando, cuidando dos seus prédios, das suas salas, dos seus móveis, da sua climatização. Tudo isso é muito bom. Toda igreja que tiver possibilidades financeiras deve fazer isso. Mas o problema é quando as nossas cadeiras já estão acolchoadas demais, ao ponto da gente não se levantar e não sair mais. Quando a gente já está tão confortável com as pessoas que buscam nos escutar nesses ambientes que nós já não queremos mais falar aos que estão lá fora. Não queremos mais o calor, não queremos mais o sol, não queremos mais a chuva, não queremos mais as pessoas que estão ali, talvez não querendo, resistindo à pregação. Nós precisamos levar a todos os lugares. Essa é uma característica do Evangelho, do Reino de Deus. Bom, o segundo aspecto aqui do ministério de Jesus é que esse ministério ele leva ensino. Jesus ia ensinando nas sinagogas. Aqueles que são alcançados pelo reino devem ser ensinados. Nós precisamos ensinar. E é isso mesmo, como todo ensino, cuidadoso, zeloso, meticuloso, ponto a ponto. Todo aquele que foi alcançado pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, precisa ser um aluno e um professor. Não estou falando de ser um mestre. A palavra é bem clara. Não sejam todos entre vós mestres. Mas todos temos que estar prontos a aprender cada dia mais e ensinar aqueles que precisam, amém? Nem todas as pessoas terão a oportunidade de um ensino teológico profundo. Mas talvez aquela pessoa que está querendo aprender mais de Jesus, ela tenha um contato com você. Ela não consegue vir a essa igreja, talvez não consiga ir a uma outra igreja, por N possibilidades. E você vai deixá-la sem o ensino do Evangelho? Não podemos. Ensine, mostre, fale. Há determinadas denominações aí que às vezes nós criticamos tanto, né? Porque dizemos assim, eles são chatos. Mas muitas vezes são tão mais zelosos do que nós no ensino. Eles dispõem a sua vida, o seu dia, o seu tempo para ensinar as pessoas. Então é muito fácil a gente criticar, mas aquilo que é necessário para nós vamos fazer. Então aprenda. Aprenda para você, aprenda para ensinar. Se o novo convertido perguntar a você sobre o batismo, você poderá ensinar? Se alguém chegar à igreja, estando aqui hoje,
perguntar a você, virar para você e perguntar assim, eu posso cear? Você vai poder dizer a ele o que é a ceia, porque ela cearia ou não? Quem pode participar da ceia? Se alguém quiser saber acerca da salvação, você terá capacidade para isso? Aí talvez você me diga assim, pastor, eu não tenho capacidade. Você ceia, você é batizado, você é salvo e você não sabe dizer às pessoas? A gente precisa pensar sobre isso. Porque o reino de Deus também é um reino de ensino. O ministério de Jesus é também pregando. A pregação é o anúncio amplo das boas novas. O evangelho deve ser pregado. Pregado com palavras, pregado com exemplo, pregado, proclamado. Essa é a ideia da pregação. É a proclamação. O evangelho deve ser proclamado, lançado às pessoas. E nós também temos que estar prontos a isso, a pregar. Por fim, o seu ministério é um ministério de cura. O reino de Deus cura. Restaura as pessoas. Então o Senhor tem esse poder de curar. Talvez não seja a cura física, mas como nós vimos aqui com aquela mulher hemorrágica, essa cura emocional, a restauração que ela recebe no seu ser. O Senhor tem esse poder para curar. Esses são os aspectos do reino de Deus, do seu evangelho. Jesus nos demonstra aqui que tudo isso tem grande valor, porque Ele ama as pessoas. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. É necessário, meus irmãos, então, que haja amor, que haja preocupação com aqueles que estão aflitos, com aqueles que não conhecem, aqueles que estão aí, desamparados, como a palavra nos aponta. Assim estavam as multidões, e por isso o Senhor teve compaixão delas. O Senhor é compassivo, Ele é cheio de compaixão. Assim os seus discípulos devem ser. Assim devemos ser nós, cheios de compaixão. Às vezes nós olhamos para as pessoas e não nos atentamos para esse aspecto. De que muitas pessoas que estão aí dando trabalho, pessoas complicadas, difíceis, elas só precisam de Jesus. E às vezes nos falta amor. Olhar para elas com esse olhar, um olhar de amor, que deseja cuidar delas, apresentar a elas o Evangelho. E Jesus então, por fim, faz uma constatação aqui, no versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse evangelho do reino de Deus, que precisa alcançar as pessoas, entregue pelo Senhor Jesus, esse que foi ensinado no Sermão da Montanha, esse que está alcançando as pessoas aqui nos capítulos 8 e 9, esse que precisa alcançar as pessoas, porque Jesus é cheio de compaixão, ele requer de nós dedicação. Mas Jesus constata aqui que grande é a colheita que ele está por fazer é grande, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor aqui puxa a nossa orelha. Porque são poucos aqueles que têm se disposto verdadeiramente a levar esse evangelho. São poucos aqueles que se dispõem. Muitos de nós, meus irmãos, infelizmente essa é a grande realidade, nós estamos contentados em receber. Nós estamos satisfeitos em que fiquemos sendo alimentados. Nós vamos à igreja cultuar, mas para nós muitas vezes o sentimento é de que nós vamos apenas receber algo. Somos consumidores de culto, em vez daqueles que cultuam. Somos tão consumidores
que podemos chegar ao ponto de dizer assim, olha, não, hoje o culto não foi bom não foi legal não veio a palavra que eu queria, não veio aquilo que eu estava esperando, porque nós estamos apenas consumindo, mas o Senhor tem um chamado para nós. O chamado para nós é participem da colheita. Isso é maravilhoso, saber que a colheita é dele, mas nós somos chamados a participar daquilo que ele está fazendo, amém? Mas são poucos os que têm se colocado. Por isso, o texto termina com o mandamento de Jesus. Versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Presta atenção nisso aqui, para a gente encerrar. Jesus curou pessoas nesses 2 capítulos. Restaurou saúde, devolveu visão, ressuscitou pessoas. Então ele podia dizer para nós assim, olha, orem para as pessoas serem curadas, orem para as pessoas serem restauradas, orem para as pessoas poderem ver, andar, ressuscitar, orem por isso. Mas o texto termina dizendo assim, orem para que sejam levantados trabalhadores para essa colheita. O trabalho de Jesus, Ele irá fazer. Mas o nosso trabalho é nos dispor a participar da sua colheita. E é trabalho da igreja, é mandamento para nós orar para que se levantem pessoas para essa colheita. Amém? Por isso, depois de tudo isso, nós não vamos agora orar por cura. Nós não vamos agora orar por alguém que seja ressuscitado. Nós vamos orar por trabalhadores para a colheita de Jesus. Amém? Curva essa cabeça no seu lugar. É mesmo. Senhor, nós oramos. E conforme a tua orientação, o teu mandamento para nós, nós pedimos ao Senhor, envia trabalhadores para essa colheita. Talvez muitos de nós tenham negligenciado. Muitos daqueles que têm potencial para serem trabalhadores na tua colheita, talvez estão parados, fugindo, negligenciando a tua vontade. Por isso nós oramos, Senhor, oramos por esses trabalhadores. Move os corações, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão parados, aqueles que têm fugido, aqueles que estão satisfeitos demais. Estão satisfeitos com o ar-condicionado, com as boas cadeiras, aqueles que estão presos nos templos, satisfeitos com os ministérios internos. Mas o Senhor nos chama para uma grande colheita que o Senhor está fazendo. É muito fácil, Senhor, nós nos horrorizarmos, enquanto o mundo lá fora cultua os seus demônios. É muito fácil ficarmos horrorizados diante dos desastres. É muito fácil, Senhor, lamentarmos quando pessoas se vão. Mas o que o Senhor requer de nós é que possamos estar prontos enquanto há pessoas lá fora que estão cultuando seus demônios. Enquanto eles cultuam os demônios, será que nós estamos cultuando ao Senhor, pregando o teu evangelho? É isso que o Senhor requer de nós. As nossas indignações de rede social não levarão o evangelho. As nossas indignações com o poder público não transformarão a vida de pessoas. Se o pior que pode acontecer a um crente na sua morte é o melhor que lhe pode acontecer, porque é ali a porta para a vida eterna, Senhor, que preguemos às pessoas. Porque ainda que venhamos a lamentar por mortes em desastres que nenhum de nós quer, mas, Senhor, nós teremos anunciado a Tua palavra para que aqueles que estão em Ti vivam para toda a eternidade. Por isso, Senhor, levanta trabalhadores para essa colheita. Nessa igreja local, nas igrejas do nosso bairro,
nas igrejas da nossa cidade, nosso estado, nosso país, mundo afora, Senhor. Que o Teu Evangelho seja pregado, que o poder do Senhor seja proclamado, e tudo que o Senhor requer de nós é que venhamos a nos dispor como verdadeiros trabalhadores da Tua obra, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Usa-nos para a Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.